Neste momento nós iremos meditar na palavra de Deus. Gostaria de convidá-los a abrir comigo João capítulo 20, dos versos 24 até o 29. Lemos assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é uma palavra de salvação e eu gostaria de orar neste momento por essa palavra. Oremos. Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade mais uma vez de assistir essa programação, de ouvir essa palavra esta noite. Que este culto seja um culto abençoado. Que a mensagem, Senhor Deus, que aqui vai ser apresentada pelo Teu servo, seja uma mensagem que venha realmente ao nosso encontro. Que venha realmente, Senhor Deus, refletir sobre o Teu amor, sobre a Tua bondade para cada um de nós, para o Teu povo aqui nessa terra. Abençoa todas as pessoas que estão sofrendo, a todas as pessoas que padecem, Senhor Deus, por causa da fome, por causa de suas ansiedades, de seus medos. Que o Senhor venha também ao encontro delas, salvando-as, restaurando-as, animando-as e fortalecendo-as na palavra. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, acredito que o personagem Tomé é um personagem muito conhecido, pois quando nós queremos dizer que alguém é sem fé, nós chamamos ele de Tomé. Já ouvi até expressões assim: o crente Tomé. O nosso irmão Paulinho, o pastor Paulinho, pregou certa vez pela página da conferência sobre esse personagem. Eu achei bem interessante a forma como o irmão abordou e discursou sobre esse personagem. Diferente do que muitos pensam, né? O irmão pastor Paulinho apresentou, muitos pensam, Tomé, as suas dúvidas não eram algo negativas para ele. É tanto que, se você observar aqui no texto, Jesus não o censurou. Apenas ele diz assim, a gente pode ver bem claro aqui no verso 29, porque me viste, crestes. Ou seja, foi através de uma dúvida que foi encontrada uma prova. Mas aí Jesus, ele dá a maior mensagem. Se você que viu e creu, que buscou razão da sua fé e creu, parabéns. Mas bem-aventurado, mais bem-aventurado ainda é aquele que não viu e creu. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse personagem Tomé. O dilema de Tomé. Qual é o grande dilema de Tomé? E que pode também representar muitas vezes o dilema de muita gente aqui nessa terra. O dilema de Tomé é: como eu posso acreditar na ressurreição? Um fenômeno sobrenatural, se não há razão para isso. Isso não é racional. Porque a fé de Tomé era uma fé racional. Ele queria a razão da sua fé. Acredito que Tomé deve ter questionado para os seus colegas discípulos, dizendo: não há explicação teológica nem científica para tal fenômeno, para o fenômeno da ressurreição. Ora,
como é que pode haver um milagre dessa natureza se não há explicação científica para isso? Se eu não ver o milagre, como eu não vi o milagre, como eu não vi o processo completo da ressurreição, eu não posso acreditar, a não ser que eu toque nas suas chagas, a não ser que eu veja as marcas no seu lado. Então, muitas vezes, nós aqui nessa terra estamos vivendo a síndrome de Tomé. Nós só acreditamos muitas vezes naquilo que vemos. Só passamos a ter fé quando encontramos uma explicação razoável que dê razão de nossa fé. Infelizmente, eu tenho que dizer esta noite, nem sempre vai ser possível encontrar uma explicação razoável para a nossa fé, para alguns fenômenos que acontecem em nossa vida, para os fenômenos religiosos, para a operação de Deus em nossas vidas. Porque é como está intitulada a nossa mensagem de hoje: ninguém explica Deus. Pois bem, a síndrome de Tomé. Quantos aí estão questionando Deus, né? Como é que eu posso acreditar num Deus se eu não vejo, se eu não apalpo esse Deus invisível? Quantos não já disseram, ateus já não disseram, eu só acredito em Deus se eu o ver, se eu o tocar? Perguntas do tipo, como e por que o mal originou-se num lugar, num ambiente que era um ambiente de glória, era um ambiente puro, era um ambiente de bondade? Como pode o mal se originar lá no céu? As pessoas buscam explicações sobre isso, querem razão, explicações racionais. Muitos questionam a Bíblia, muitos questionam dizendo assim, como é que o sol poderia ter parado se isso não há explicação científica para tal fenômeno? Como foi que Moisés abriu o Mar Vermelho? Como é que Jonas poderia passar 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe? Quantas pessoas não procuram esse tipo de resposta? Quantos questionamentos, quantas perguntas as pessoas não fazem para muitas vezes encontrar motivos para não acreditar em Deus e não acreditar na Bíblia? Como é possível uma virgem engravidar? Como é possível alguém no estado de putrefação, depois de 3 dias, ser ressuscitado, voltar à vida, tornar a viver? Muitas pessoas, elas vivem a síndrome de Tomé, eles procuram uma explicação racional para a sua fé. Claro que não há mal nisso. Como eu já falei no início dessa pregação, Tomé tinha as suas razões para duvidar. E muitas vezes a dúvida, depois da dúvida, nós passamos a ter uma fé genuína e verdadeira. Quando essa dúvida é tirada, foi isso que aconteceu com Tomé. Mas muitas vezes nós temos que entender que nem sempre, nem tudo na vida é racional. Principalmente tratando-se de questões de fé. Então o que é que Jesus diz? Bem-aventurados aqueles que não viram, que não pegaram, não apalparam, mas que creram. Nesse sentido, quando nós não encontramos mais uma explicação racional para a nossa fé, então o que é que nós devemos recorrer apenas? Apenas recorrer à nossa fé e não à razão. Certo que temos que dar uma razão de nossa fé. A fé e a razão vivem juntas, andam juntas. Mas quando a razão não consegue explicar, eu aceito simplesmente pela fé. Quando eu não tenho mais explicação científica para dizer como é que... Existem muitos teólogos, né? Existem muitos criacionistas que aí procuram explicações racionais para a Bíblia. Mas quando não encontramos essa explicação, quando o fenômeno da ressurreição, né, quando podemos perceber que Pedro caminhou sobre as águas, quando não há explicação científica, quando isso contraria a lei da física, eu faço o quê? Aceito pela fé. Então, o que é que nós podemos deduzir de tudo isso? É que nós nem sempre teremos todas as respostas para as perguntas que são colocadas diante de nós. Para todas as perguntas sobre Deus. Então perguntas do tipo, de onde veio Deus?
Por que Ele permite o sofrimento? Por que Ele permite fome, terremotos, milhares de pessoas morrendo? Onde estava Deus, por exemplo, quando Hitler matou milhares de judeus em Auschwitz? Por que Ele não interveio? Por que Deus não intervém hoje nas tragédias iminentes como temos agora? Nós aprendemos que nós não teremos todas as respostas de Deus nessa terra, mas sabemos que, como disse Ele para Tomé, somos bem-aventurados quando passamos a aceitar e a estar disposto a compreender e a viver por Deus em momentos de tragédias, em momentos de dificuldade. Eu sei que as pessoas muitas vezes procuram explicações lógicas, científicas, para explicar Deus. Muitos procuram compreendê-lo numa perspectiva racional, mas eu quero dizer que nem sempre isso será possível. Por que é que Deus permite uma pandemia como essa? Será que Ele não está olhando para esse momento? Que muitas vezes pessoas em casas começam a brigar. Quantos divórcios não têm acontecido depois desses momentos? Distúrbios emocionais, pessoas vivendo ansiosas. Quantas pessoas vivem distante das pessoas que amam? E a economia? Como ficarão as empresas? Como ficará o único meio de sobrevivência se fechar o único meio de sobrevivência de muitas famílias, o ganha-pão de muitas famílias? Por que Deus permite isso? Eu sei que muitas vezes nós queremos encontrar explicações para isso, não é mesmo? Claro, teólogos tentam explicar. Eu vou só apresentar uma das explicações que a gente mais ouve nesse período de pandemia. Uma das explicações é sobre a soberania de Deus. As pessoas dizem assim que Deus é soberano, Deus é justiça, e por causa que as pessoas se afastaram dele, Ele faz o quê? Ele vem vingar, Ele vem trazer justiça, Ele vem trazer vingança. E isso que está acontecendo no mundo, essa pandemia, essas pragas, é porque Deus está vingando. Porque as pessoas se afastaram dele. Infelizmente, não posso concordar com isso. De fato, alguém pode afirmar que isso é a vingança de Deus. Mas eu não acredito num Deus de amor que faria isso com a humanidade. O mal não vem de Deus. Eu entendo na Bíblia, desde o livro de Jó, que o mal não vem de Deus. O sofrimento não pode vir de Deus. Porque se eu disser que o mal vem de Deus, que é Deus que deseja o mal, Deus que planeja o mal, Deus que executa o mal, eu estou dizendo que Deus é mau. E na Bíblia a todo tempo diz que Deus é bom, que Deus é amor. Então, essa teoria não pode em nenhum momento coadunar com o Evangelho de Cristo. Não! Como eu prefiro entender? Eu prefiro entender que Deus permite, assim como permitiu que Jó sofresse, dizendo a Satanás: vá, eu permito, mas não toque nele. Não foi Deus que foi lá e feriu Jó. Não, eu entendo desta maneira. Mas foi Satanás. Satanás é o autor do mal. O mal surgiu com ele e o mal continua com ele. Então o que nós aprendemos então? Que o mal não vem de Deus. Mas nós devemos entender também que ele tem ciência, ele tem conhecimento de que o mal existe. Ele sabe do que o mal está sendo operado na terra. Ele está ciente, ele tem conhecimento. Nada há na terra, como diz a Bíblia, que não seja pela permissão de Deus. Nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Não é verdade? Nenhum pássaro, nenhum pardal, nada. O texto bíblico deixa claro em relação a isso. Acontece se não for pela ciência, pelo conhecimento de Deus. Isso é uma verdade. Então, o que é que nós podemos concluir? É que nesta vida nem sempre podemos ter todas as explicações, assim como acontecia no passado com muitos personagens bíblicos que não entenderam muitas coisas que aconteceram na vida deles. E olhe que eles eram fiéis a Deus. Assim como esses personagens, muitas vezes
na nossa vida acontecem muitas coisas, não porque somos infiéis, não porque somos maus, mas porque tem que acontecer, é inexplicável. Nem sempre teremos todas as respostas. Muitos personagens da Bíblia morreram sem entender ou sem ter a explicação que eles queriam de Deus. Podemos lembrar alguns personagens. Vamos começar com Moisés. Moisés, Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, prometendo a Moisés o que para ele? A terra prometida, Canaã. Então toda a vida de Moisés, as suas enfrentamentos do povo, Moisés certa vez pediu até que seu nome fosse riscado do livro da vida. Se Deus não perdoasse o povo, tudo que Moisés fazia era para que pudesse levar o povo e entrar com o povo em Canaã. Ele não pôde entrar. A pergunta que eu faço é: qual a explicação para isso? Moisés foi levado ao monte, de lá contemplou a Canaã de longe. Só pôde ver de longe. Ele não teve o prazer de nunca comer um fruto, de pisar, de dar o primeiro passo naquela terra. Ele não entrou. E você pode me perguntar, qual a explicação para isso? Outro personagem, Jonas. Como Deus poderia salvar um povo tão cruel e mau como o povo de Nínive? Jonas não entendia isso. E talvez tem muitas pessoas hoje, assim como Jonas, que perguntam como é que Deus pode perdoar idólatras, assassinos, pessoas que levaram a vida inteira fazendo o que era mal e agora decidiram dizer, eu aceito Cristo. Muitas vezes isso é incompreensível. Ninguém explica. Josué também não entendeu quando, depois de uma vitória majestosa sobre a cidade de Jericó, uma das cidades mais fortificadas do seu tempo, considerada pelos moradores de Jericó como uma cidade impenetrável, o exército de Israel penetra ali pelo poder de Deus, os muros são derrubados, Deus dá a vitória ao povo de Israel, e agora eles vão lutar contra um exército muito menor, que não tinha as fortificações que tinha em Jericó, e ele perde a guerra. Como é que isso poderia acontecer? Existia alguma explicação para isso? Outro personagem é Abraão. Como Deus poderia ter prometido fazer de Abraão uma grande nação se Deus pediu para ele agora que ele sacrificasse o único filho? Você já imaginou a dúvida que pairou na cabeça de Abraão naquele momento? Conhecemos o final da história, mas nem sempre na hora que estamos passando pelo momento da dificuldade, nós não conseguimos uma explicação racional para o que está acontecendo. E Jó? Como é que vocês acham que estava Jó quando os amigos de Jó e a mulher dele a todo tempo atormentavam, pedindo que ele amaldiçoasse Deus, no caso da mulher, e no caso dos amigos, dizendo que Jó era culpado, estava sofrendo aquilo porque era um castigo de Deus pelo pecado que Jó tinha cometido. E talvez Jó ali, sabendo que era um homem íntegro, não tinha feito nada contra Deus, mas estava ali naquele momento sofrendo. Por que Deus? Ele tinha explicação para aquilo? Quantas vezes Jó teve que dizer aos amigos, olha, Deus é aquele que separa as águas, eu não posso entender Deus, eu espero nele, ele me criou, eu nasci do ventre da minha mãe, eu não tinha nada, nu eu vim, por isso nu eu vou sair. E aí ele diz assim, ó, Deus faz separação, começa a falar sobre a criação de Deus, como ela é perfeita, como existem coisas que são inexplicáveis. Como é que Deus separou as águas da porção seca? Você pode confirmar, não temos tempo para isso, mas no livro de Jó, capítulo 38, verso 8, e no livro de Jó, capítulo 26, verso 10. Os discípulos, outros personagens, que talvez quando viram o seu Senhor sendo crucificado naquela cruz, não entenderam. Como que pode aquele que haveria de nos libertar da escravidão, do domínio romano, morreu? Naquele primeiro momento, talvez eles não encontrassem explicações e as respostas que queríamos. Então nós percebemos com essas histórias, com esses personagens bíblicos, que mesmo nós não obtendo a resposta imediata de Deus, porque infelizmente somos imediatistas, queremos explicações lógicas e racionais,
como muitos talvez estejam querendo agora explicações lógicas e racionais por esse momento tão difícil de pandemia. Mas mesmo não tendo a resposta de imediato, Deus, no seu tempo, tem a resposta certa. É o que aconteceu com esses discípulos. Moisés tinha promessas maiores. Josué tornou-se vitorioso, um dos maiores guerreiros de Israel. Abraão se tornou o pai da fé, pai de grandes nações, e nele foram benditas todas as famílias da terra. Jó recebeu de volta 4 vezes mais do que ele tinha antes. E a mensagem de salvação que os judeus tanto, as mensagens de libertação, do povo romano, da escravidão romana, que os judeus tanto lutavam, não era, eles perceberam que não eram só para eles, mas que era para todas as nações de todas as gerações, até os confins da terra. Outro personagem que a gente esqueceu de mencionar foi Eliseu, que no primeiro momento talvez não tenha compreendido porque teve que se separar de Elias. Por que, Senhor? E naquele momento ele recebeu a capa de Elias e ele tornou-se um profeta tão especial entre o povo de Israel, ou ainda mais do que o próprio Elias. Jonas, por exemplo, entendeu que Deus tinha misericórdia das pessoas, como tinha misericórdia dele, como o povo de Israel, porque senão tanto Nínive como Israel seriam pó, porque não merecem a glória de Deus. Gostaria de concluir essa mensagem de hoje dizendo o seguinte: ninguém é capaz de explicar a Deus, ninguém explica a Deus e os seus desígnios. Deus não pode ser definido, mesclado, mensurado. Nós não podemos fazer de Deus como estudar Deus como se estuda uma matéria. Não. Há coisas inescrutáveis, há coisas especiais sobre Deus que só não vamos entender aqui, mas só na eternidade. Querer explicar Deus é como se um aluno entrasse 1 ano na escola e aprendesse toda a matéria. Não pode ser assim. Nós sabemos que em 1 ano o aluno aprende uma parte da matéria e dá sequência nos anos seguintes. Então como é que eu posso querer aprender ou ter todas as respostas de Deus numa única vez e num único momento? Nós não podemos fazer isso. Então o que é que nós temos que entender? Que se ninguém explica a Deus, se não há explicação racional, e eu sei que queremos ser muitas vezes como Tomé, querendo essa explicação racional, mas o mais importante é aceitá-lo, é percebê-lo pela fé, reconhecer sua presença em nossas vidas pela fé. Bem-aventurados vocês que não viram, mas creram. Devemos, portanto, sentir sua presença em nosso meio, mesmo diante das dificuldades. É necessário perceber a atuação de Deus, mesmo em momentos de tragédia, mesmo em momentos tão difíceis como já falamos, mesmo em momentos que as pessoas que se amam estão afastadas, mesmo em circunstâncias trágicas, terremotos, fomes, mesmo nos momentos mais intensos das nossas mais terríveis ansiedades, dos nossos mais terríveis conflitos, dos nossos mais terríveis medos, devemos reconhecer Deus e perceber Deus e confiar nele pela fé, mesmo não tendo todas as explicações racionais, mesmo não tendo todas as razões que procuramos, respostas que procuramos. Deixe Deus guiar a sua vida, que vocês possam orar ao Senhor, reconhecer que você é limitado, você não pode entender. É como uma concha no mar, que não cabe toda a água do oceano ali. O Deus é o oceano e você é uma concha. Não tem como você compreender Deus.